Então nos conta aí como que é a tal clínica silvestre. Tá. É um mundinho à parte. Mas você começou a falar do zoológico, vamos começar pelo zoológico. Vamos jogar um pouquinho de gasolina nesse fogo. Defenda o zoológico. Ponto. Tem muita gente que vai por outro caminho e assim, defenda o zoológico. Odeie o jogo, não odeie o jogador. O zoológico é uma das melhores formas. Eu tô falando de zoológico de verdade, eu não tô falando daquela coisa da esquina mal feita e mal organizada. O zoológico, ele é uma das formas mais eficazes, uma das melhores formas de nós termos preservação de espécie. Por quê? Mais uma vez, odeio o jogo, não odeio o jogador. Nós vivemos num mundo capitalista, onde só tem valor aquilo que gera lucro. Então, o zoológico só vai conseguir preservar espécies se tiver lucro. Se não tiver dinheiro, não tem preservação de espécie. Então, infelizmente é assim. Eu gostaria de falar que os zoológicos não são viáveis, mas no mundo que a gente vive, se não tiver o zoológico, não vai ter preservação. E isso a gente vê numa série de trabalhos. Há anos atrás, os falcões peregrinos praticamente foram extintos. Se não fossem os criadores, os falcoeiros, eles teriam sido extintos. As ararinhas azuis que tentaram reimplantar no sertão brasileiro a mesma situação. Então tem que defender o zoológico sério, não aquela coisa de esquina. E aí, além disso, o animal de zoológico ele vive mais do que um animal de vida livre. Justamente por causa dos desafios que você falou. Na vida livre, além dele ter que correr atrás da própria comida, ele não vai ter o controle parasitário. Então, vai estar exposto a um monte de doença. Além disso, ele vai estar exposto também a muito mais predadores. Então, tem várias formas do animal de vida livre morrer. Além do estresse contínuo, porque a vida livre é o estresse de sobrevivência contínuo, reprodução, seres humanos, que não existe predador pior, e por aí vai. Então, a tendência é que o animal de cativeiro, via de regra, não são todos, obviamente, eles tenham uma expectativa de vida maior quando a coisa é feita do jeito que deve ser feito, né? Nem sempre isso acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse sentido, a gente tem aqui no Aquário de São Paulo a ANUR, esqueci o nome, que é uma das poucas da sua espécie lá, dos ursos polar e tal. Parece que eles estão hoje em uma ameaça significativa de extinção. Eu já ouvi em podcast, tá? Não sei o quão válido é, que tem dois caminhos quando isso acontece. Você tentar isolar a região e fazer com que a região tenha as melhores condições possíveis para a naturalidade. Ou o outro caminho é você tirar da natureza e colocar num lugar favorável. Então, parece que as duas hipóteses são feitas dependendo da espécie. Sim. Então, os pesquisadores tomam escolhas baseadas nesse arranjo. Uhum. Quais são as vantagens de cada possibilidade, né? Eu não sei se é o caso da ANUR em específico, mas eu sei que outros animais em particular já tiveram essa mesma situação, que a solução foi levar para um zoológico e fazer manejo lá. O que acontece, por exemplo, com o gorila de costas prateadas? Você tem vários animais distribuídos a nível mundial, você tem uma organização por trás disso que organiza o pedigree, que é a árvore genealógica, e a partir dessa organização você consegue fazer reprodução programada para reduzir consanguinidade e melhorar a diversidade genética. Então isso é completamente possível, mas pensa o preço disso, porque tem bicho no Brasil, lá em BH, tem bicho na Itália, tem bicho para tudo quanto é lugar, e aí de vez em quando tiram um daqui, jogam para lá e vai fazendo esses acasalamentos para você melhorar a diversidade genética. Isso pode acontecer.
é uma opção. A outra opção do isolamento geográfico é complicada também, porque tudo tem ônus e bônus. E aí a gente entra até numa outra discussão que não é tão da veterinária, é mais da biologia. O isolamento geográfico, ele vai, pensando em genética, ele vai restringir aqueles genes àquela região. E aí você pode ter um monte de problema, porque aqueles indivíduos, teoricamente, vão ter uma consanguinidade indireta, porque não é uma reprodução assistida. Então, eu confesso que nem conhecimento para ir muito a fundo disso eu tenho, mas essas linhas de raciocínio, elas têm vários ônus e bônus. Sabe? E aí eu queria inclusive perguntar para você qual que é isso é uma coisa legal. Qual que é a diferença fundamental entre o biólogo e o veterinário que cuida de clínica silvestre? Qual que é o limite de cada uma das profissões aqui? Veterinário é médico. Certo. Pronto. Tudo que se refere à saúde é atribuição do veterinário. Há, inclusive, uma discussão que eu acho criminosa, de que, em algumas situações, o biólogo deveria poder anestesiar. Por que eu acho criminosa? Se ele tiver farmacologia, fisiologia, todas as bases para que chegue na anestesia, beleza. Não é o que ele tem como base via de regra. Então, se a pessoa não tem a base da farmacologia e de tudo que envolve isso, tá errado, na minha humilde opinião. Né? Não faz sentido. Agora, o que o biólogo faz via de regra? Comportamento. E aí, quando eu falo de comportamento, eu estou falando de base nutricional, porque o biólogo vai estudar o que esse animal come na natureza, como esse animal se comporta na natureza, como esse animal interage na natureza, não só como ele interage. Quando eu falo de natureza, eu estou falando de como que ele interage com objetos, com plantas, com outros animais diversos. Pessoas não, porque teoricamente não é objeto de estudo, eu estou estudando o animal. Então a função primordial do biólogo... Mas quem estuda, por exemplo, como que macacos e humanos interagem? Sociólogo. Sociólogo? Primatologista. O biólogo também, mas não é função primordial estudar a relação humano-animal. A relação humano-animal... Animal-humano, no caso. Eu tô pensando mais no sentido de, tipo, como que determinadas espécies interagem, por exemplo. Eu fico pensando, quem foi que descobriu que é um comportamento tipicamente da relação entre animais e humanos, o miado? O miado, ele é pouco encontrado em animais... Então, quem olha para esse tipo de coisa? Mas aí você tá olhando para a sociedade humana, aí você vai começar a misturar. Vai ter biólogo que vai olhar para isso, vai ter veterinário que vai olhar para isso, vai ter o sociólogo, antropólogo, vai ter... Envolveu a sociedade humana, aí eu tenho a nuance fica mais difícil. Fica mais difícil da gente separar. Hoje, por exemplo, no início dessa semana, eu tive o prazer de ser convidado, e aí de um estudo que está sendo feito das novas relações entre humanos e os pets, porque é uma relação que mudou muito nesses últimos anos. E essa é uma relação onde o veterinário é fundamental, porque ele vê a parte médica da coisa, mas você tem toda uma parte social da coisa, de como os ambientes estão se organizando para receber... Agora a gente tem esse caminho, essa novidade de restaurante pet friendly, de um shopping que aceita animal, que alguns anos atrás era inconcebível, inimaginável. Então, quando a gente começa a misturar essas relações, aí a gente já vai para antropologia, para sociologia. Se você for olhar, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, né? A relação dessas pessoas com o animal. Quem é que tem que dar opinião nisso? É o biólogo, é um antropólogo, sociólogo ou veterinário? O veterinário não é. O veterinário não tem que se meter nisso. Não é objeto de estudo do veterinário. Entendi. Então, aí as coisas vão começar a se misturar. E o que é, nesse sentido, quais são as... Primeiro,
Quais são os animais que foram objeto da sua investigação durante a pós-graduação? Porque eu imagino que animal silvestre é muito animal. Ou seja, é impossível abordar a saúde de todos os possíveis animais silvestres. Sim. Quais são os animais que são foco desse tipo de coisa? Todos. E quais são os animais que você recebeu nesse sentido? Todos. Mas é impossível. É impossível. Mas todos. A gente não estudou, numa pós-graduação dessa, você não estuda 500 cobras. Você estuda réptil. Os répteis vão se comportar dessa forma. Mas dentro dos répteis eu ainda tenho categorias. Tem os testudines, que são as tartarugas. Vai se comportar de uma maneira... A fisiologia, lá daquele início da nossa conversa. Antes da clínica, a fisiologia. Antes da fisiologia, bioquímica. Antes da bioquímica, química. E na química, tudo reage sobre a mesma temperatura e pressão, tudo reage igual. Então, quando eu vou assim, aí, quando eu mudo pro ave, reage muito parecido com o mamífero. Tem particularidades num receptor ou outro para dor, uma coisa assim, mas de modo geral é muito parecido. O réptil, ele já é bem diferente, porque ele pode ter... O réptil não é porque ele é de sangue frio, mas ele mistura o sangue. Então, ele mistura sangue venoso com sangue arterial. Fica um sangue meio a meio, pode ter uma mistura ali. E aí, dependendo de como ele está se comportando, a fisiologia dele muda nesse momento. Então, são algumas coisas que a gente começa a estudar algumas particularidades. Mas o grosso dos répteis, de modo geral, é muito parecido. Quando eu vou pensando nos mamíferos, cães e gatos são carnívoros, eles se comportam de uma maneira. Coelho e porquinho da Índia já são herbívoros, aí eles vão se comportar de uma outra maneira, mas ainda assim tem muita coisa em comum. Quais são os animais mais desafiadores na vida silvestre? Quais não são? Não sei. Todos. Todos são desafiadores. A prática te leva a ter desafios menos intensos. Todos são desafiadores. Por quê? O animal silvestre, o gato já esconde da gente que está doente, e o gato é semi-domesticado. O animal silvestre não é domesticado. Então, para ele te mostrar que ele está doente, ele está doente. E quando ele está doente, a chance da gente ter sucesso é bem menor. Então, Mas eu imagino que em mamíferos, por exemplo, isso seja mais fácil do que em répteis? Menos difícil. Porque cada um vai ter a sua particularidade. Aí a gente começa a entrar nessas particularidades. Por exemplo, o coelho tem um... Se eu for estudar um coelho, é igual estudar um cavalo. É o mesmo comportamento digestivo, por exemplo. É muito parecido. É um animal que dá muita cólica, então ele vai ter coisas próprias disso. O porquinho da Índia isso aí vai variar. Só que quanto menor o animal, ou mais rápido o coração bate. Quanto mais rápido o coração bate, mais rápido são as reações. Então, você, quando acerta a mão numa medicação, costuma ter uma resposta rápida. Quando você erra, também costuma ter uma resposta ruim muito rápido. E aí começa a ter uns desequilíbrios, porque o desafio do animal silvestre é justamente esse. Ele é muito sensível ao estresse. Então, você não pode colocar um animal silvestre do lado de um predador de jeito nenhum, se ele estiver doente, senão a coisa piora. E geralmente ele chega muito debilitado. Porque, pensa num balde rachado. O animal silvestre, vamos pensar numa ave de rapina, um gavião. É um atleta de elite. Se ele não tiver com o condicionamento físico dele em dia, ele não come. Então, se chegar num ponto onde ele não tá conseguindo comer, ele tá tão fraco que ele não tá querendo comer. Aí é complicado. Você pega um cervídeo, um veado. Se você der um susto bem dado num veado, ele morre. Desculpa, eu pensei muito piadas aqui. Eu peço perdão, eu voltei a quinta série, vamos continuar aqui. 5 minutos de quinta série. Mas a mesma coisa acontece com o coelho. Então, aquilo que a gente conversou do gato estressado morrer,
Pro animal silvestre é ainda mais fácil disso acontecer. E aí começam os desafios. E deixa eu perguntar, que tipo de animais você já recebeu na sua clínica? A Xalote, que é aquela salamandra com carne. Já vi no zoológico de São Paulo. Esse axolote em específico foi um desafio grande, porque eu conto nos dedos quantos animais silvestres eu atendi e que não foi erro de manejo. Geralmente é a família errando em algum momento. E esse axolote especificamente, a família não errou em nada. Aí dá 10 vezes mais trabalho, porque tá tudo bem feito, a pessoa às vezes conhece da biologia do animal melhor do que eu, porque ela só tem aquele animal para estudar, e aí os desafios são ainda mais intensos. Mas já atendi axolote, já atendi peixe, já atendi serpente, já trabalhei com serpente peçonhenta, já tenho... Como é que é para trabalhar com serpente peçonhenta? Cara, é muito tranquilo. O mais importante é que assim, é só um acidente por vida. Não é bom ter mais do que um na vida, sabe? Já teve o seu? Não, eu quero continuar assim, Tentei, mas não consegui, não.